Bom dia! Começa agora o Jornal da PUC desta sexta-feira, 27 de maio. Bom dia! Você vai nessa edição os problemas enfrentados pelos pedestres em São Paulo. Você vai conhecer um movimento que luta pelos idosos. E vai saber mais sobre o Clube de Leitura do Departamento de Jornalismo da PUC São Paulo. Você gosta de engenhocas inovadoras? Conheça a Inventolândia, o Museu das Invenções. Você vai ver agora a repercussão no Brasil da morte de Osama Bin Laden, anunciada pelo governo norte-americano no começo do mês. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden, the leader of Al-Qaeda. No dia 1º de maio, após quase 10 anos dos atentados às Torres Gêmeas, os Estados Unidos finalmente mataram Osama Bin Laden. Em meio às comemorações que explodiram em todo o mundo, fica a dúvida sobre o que esta morte realmente representa. Na verdade, em termos de mortes, as guerras no Iraque e Afeganistão mataram muito mais gente do que os atentados contra os Estados Unidos. Isso não é para justificar os atentados, mas os números recém-divulgados mostram que quase 1 milhão de pessoas mortas no Iraque e Afeganistão, 2 trilhões de dólares gastos nessas duas guerras, 10 anos, 2 guerras para matar uma pessoa. O que eu fico muito preocupada é que para onde o mundo está indo, né? Essa comemoração da morte, quer dizer, por mais que eu quisesse que ele fosse preso, que ele fosse capturado, é muito violento. Essa manifestação toda em torno da morte dele, eu fico muito assustada. Eu não acho que vai fazer uma super diferença agora, porque a Al-Qaeda continua aí. Eu acho que o ponto é que eles divulgaram no momento que eles acharam conveniente. A família típica nos Estados Unidos trabalha mais 120 horas por ano a mais do que em 1979. Tem menos férias, planos de saúde são caríssimos, a educação pública está sendo diminuído, cortes, etc. Todas essas coisas vão fazer uma diferença. E até agora, Obama não conseguiu resolver esses problemas. A morte de Bin Laden, eu acho que foi o maior sucesso dele até agora, porque ele não fez mais nada em termos de políticas domésticas nem de políticas externas. Isso é a única coisa que ele pode vender para a população que deu certo. Acho que independente de ter matado um Bin Laden, acho que é só uma fachada, assim, né? Porque tem milhões de Bin Laden dentro dos exércitos americanos que está fazendo o mesmo serviço dele, mas por baixo dos panos. E pessoas falariam o que o governo dos Estados Unidos falaria se um time de soldados de Al-Qaeda entrasse nos Estados Unidos e matasse o presidente, né? Assassinem o presidente em frente da sua família, invadindo um outro país soberano, ou que pessoas iam pensar nessa coisa. Então eu acho isso muito importante de enfatizar a hipocrisia, né? Porque a guerra para a democracia, liberdade, Estado de Direito, mas os próprios Estados Unidos estão quebrando essas leis. Com a temperatura mais baixa, a chance de sofrer com a gripe aumenta bastante no inverno. Conheça a vacina antigripe e quais são as suas contraindicações. O Ministério da Saúde espera imunizar com a campanha de vacinação contra a gripe a parcela mais vulnerável da população. É importante a gente tomar a vacina contra a gripe, porque a gripe humana ela é uma doença altamente infecciosa, né? Ela é comum, é muito contagiosa também, e ela é transmitida através de pessoas para pessoa. As contraindicações são pessoas que têm alergia ao ovo, de galinha, crianças menores de 6 meses e pessoas que tiveram febre em 24 horas. Segundo dados do Ministério da Saúde, a campanha de vacinação deste ano já é a segunda com maior número de imunizações no país. Mais de 60% do público-alvo foi vacinado, mas o objetivo é que esse número chegue a 80%.
Nos estados onde a meta não foi atingida, a campanha foi prorrogada. Quando surgiram, algumas das grandes invenções da humanidade foram consideradas malucas. Em São Paulo, um museu reúne a produção de inventores contemporâneos. Algumas das peças parecem malucas, outras são engraçadas. O Brasil tem o orgulho de contar com o primeiro Museu do Futuro da América Latina. Nesse espaço, localizado no bairro de Perdizes, na zona oeste de São Paulo, você pode encontrar curiosidades e muitas novidades. Vamos entrar? De um piano dobrável a um espanador automático. A Inventolândia é um universo de invenções. O Carlos Mazei é o presidente da Associação Nacional dos Inventores e o criador, o fundador do Museu das Invenções. Ele trabalha com marcas e patentes há 25 anos e teve a ideia, por que não juntar todos esses protótipos, esses produtos, essas invenções em um só lugar e criar o Museu das Invenções. Foi aí que em 1996 ele veio para esse prédio aqui em Perdizes e criou o Museu das Invenções. E para ter o protótipo aqui no Museu das Invenções é preciso que a pessoa seja associada a nós da Associação Nacional dos Inventores. Aí a gente vai poder expor a invenção aqui no museu. Isso pode parecer só uma cadeira, mas você está completamente enganado. Com um simples movimento, ela vira uma tábua de passar. É uma pessoa que tem uma ideia na cabeça e não sabe o que fazer com essa ideia, tá? Nos procura, que a gente vai orientar essa pessoa e auxiliar desde a primeira fase, que é o pedido de patente, para a pessoa ter essa ideia registrada e protegida, registrada em seu nome, até a fase de divulgação, comercialização e atrás dos empresários e investidores que possam ajudar a viabilizar esse negócio. Então a gente dá toda essa assessoria, a gente faz esse trabalho, representando o inventor. O museu funciona de segunda a sexta, das 10 às 17 horas. Para mais informações, acesse www.museudasinvenções.com.br. No primeiro sábado de maio, um seminário organizado por entidades civis contrárias à reforma do Código Florestal contribuiu para a conscientização de que mudanças na Constituição necessitam de mais tempo para serem discutidas com a sociedade. A controvérsia em torno da reforma do Código Florestal persiste até hoje. Prova disso é o adiamento da votação da nova proposta redigida pelo deputado Aldo Rebelo. O Seminário Nacional sobre o Código Florestal contou com a presença de ambientalistas de renome, bem como militantes de movimentos sociais, artistas e políticos com uma visão crítica ao agronegócio. Na noite da última terça, a Câmara aprovou um texto do novo Código Florestal. O governo não escondeu sua insatisfação com a aprovação e agora se prepara para tentar aprovar as alterações no Senado. Um estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revelou que o número de instituições públicas que abrigam os idosos não acompanha o crescimento da terceira idade. A população brasileira acima de 65 anos chega a mais de 20 milhões de pessoas, segundo o censo de 2010. Ao todo, existem 3.500 asilos no Brasil, porém somente 6% deles são públicos. A pesquisa concluiu que os asilos brasileiros são mantidos pelos recursos dos idosos ou de familiares. A pesquisa que a Júlia acaba de noticiar revela algo preocupante. No Brasil, ainda não estamos preparados para garantir a qualidade de vida aos nossos idosos. Conheça um pouco do trabalho inspirador do movimento Pró-Idosos. A terceira idade é um momento da vida em que experiências e aprendizados continuam acontecendo. Por isso, instituições como o MOP têm a excelência de existirem para garantir os direitos do idoso.
MOP, Movimento Pro Idosos, é uma organização não governamental, sem fim lucrativo, existe há 35 anos e ele trabalha com uma área de socioeducativa, atividades lúdicas, atividades recreativas e assim por diante. Eva pega o remo na janela. Eu escrevo, leio bastante, já aprendi bastante aqui com a Graça. A Graça é muito, professora muito boa, me ensina bem, tem paciência, né? Eu me sinto muito feliz aqui. Encontrei bastante amigas, não é? Assim, eu sempre falo que isso aqui é um espaço meio mágico, porque além do aprendizado, a gente faz um pouco do social, né? Então, assim, amigos novos e novas perspectivas. E a gente começa a ver que o mundo está andando, uma coisa que eu não imaginei. Hoje eu tenho o Facebook. Confira a programação semanal do MOP e descubra a arte de envelhecer com prazer. Vou ficar mais um pouco. No site do MOP você encontra a programação completa das atividades. A atriz Denise Fraga está em cartaz no Teatro da PUC São Paulo na peça Sem Pensar. A peça Sem Pensar, que está em cartaz no Teatro Tuca, fala sobre as relações familiares pelo olhar de Delila, uma adolescente às vésperas de completar 13 anos. Delila, ao mesmo tempo que descobre o primeiro amor, também vivencia uma crise no casamento de seus pais. O drama foi escrito por Ania Reis, de apenas 17 anos. Fazem parte do elenco Denise Fraga, Kiko Marques e Júlia Novaes. A peça acontece nas sextas e sábados, às 21h30 e domingo, às 19h. Dia 29 de maio, a exposição Pierre Cardin, Criando Moda, Revolucionando os Costumes, uma homenagem aos 60 anos de carreira do estilista francês, estará em cartaz no Shopping Iguatemi, em São Paulo. Desde o dia 28 de abril está sendo realizada no Shopping Iguatemi, em São Paulo, a exposição Pierre Cardin, Criando Moda, Revolucionando Costumes. A mostra, que ficará em cartaz até o dia 29 de maio, traz referências à trajetória do estilista francês, que ficou conhecido por ser um dos precursores da moda futurista nos anos 60. O acervo da exposição conta com roupas, croquis e fotos e foi fornecido pela Fundação Pierre Cardin Paris.